Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Mais um dia que Deus nos dá em sua graça, meditemos o Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vides Abraão, Isaac e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora, virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa do reino de Deus. E assim há muitos, e assim há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pois bem, no Evangelho de hoje, Nosso Senhor está atravessando cidades e povoados, ensinando e caminhando para Jerusalém. Já sabemos que todas as vezes que aparecer no Evangelho de Lucas, essa palavra, caminhando para Jerusalém, é uma chave de interpretação, que significa paixão, morte, ressurreição, o evento pascal do Cristo. E isso começou desde o capítulo 9, versículo 51. Você que acompanha aqui nossas homilias, já está aprofundando muito no Evangelho e já sabe interpretá-lo um pouco melhor, com mais profundidade. Pois bem, caminhando para Jerusalém, Nosso Senhor está indo para o seu martírio, para a sua morte, quando será negado, rejeitado pelos anciões, os mestres da lei, os chefes do povo, será torturado, condenado à morte de cruz. Ele está ensinando. Veja que esta é uma informação maravilhosa. Nosso Senhor está ensinando, indo para Jerusalém, ensinando. Significa que os milagres que o Senhor realiza, as curas que o Senhor faz, é para atrair a atenção das pessoas, para que elas possam parar diante dele para ouvir o seu ensinamento. Então, os milagres têm esta característica pedagógica, de chamar a atenção das pessoas para o Senhor, para que as pessoas aprendam a doutrina do Senhor. Então, o milagre, a cura, tem um objetivo para além deles mesmos. Tem o objetivo de chamar a atenção para que o fiel seja impactado e dê a atenção à palavra do Cristo. Então, o milagre tem um objetivo, não ele em si, mas apontar as pessoas para que escutem, conheçam a vontade de Deus na terra. De repente, alguém vem e lhe pergunta: são poucos os que se salvam?
alguém está preocupado com a sua salvação, uma preocupação legítima. A ele foi dito que são poucos os que se salvam. Ele quer saber se é verdade. Se são poucos os que se salvam, ou se são muitos os que se salvam, não, ou se não se salva ninguém, ou se salvam todos. O nome disso é apocatástase, que é uma teoria teológica feita por Orígenes de Alexandria, que dizia, no final das contas, Deus vai salvar todo mundo. Terá uma redenção universal para todo mundo. É o que muitos pensam nos dias de hoje, porém isto não é uma verdade católica. Isto é uma teoria de Orígenes e que, felizmente, muita gente acha que isto é verdadeiro, que contradiz o Evangelho, os ensinamentos de Cristo. Por isso que eu insisto nos ensinamentos de Cristo. Os ensinamentos de Cristo são a doutrina cristã. Quando ensinamos a doutrina cristã, não fazemos outra coisa senão ensinar o que Cristo ensinou. Como eu vou viver sem a doutrina? Sem o conhecimento de Cristo? Eu serei como aquele fiel que, na época do Cristo, fez parte da multidão, mas não se tornou discípulo, não se tornou amigo de nosso Senhor Jesus Cristo, cumpridor de sua vontade. Aquele que me ama é aquele que pratica os meus mandamentos. Amar a Deus é praticar os mandamentos dele. Não tem outra escolha para nós. Não tem como dizer Senhor, Senhor, e depois achar que vai entrar no reino dos céus sem obediência a Cristo, sem prática de vida, sem uma conduta autenticamente cristã. Pois bem, foi dito então pelo Senhor a esta pergunta: fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Padre Soares, que é a Bíblia que nós utilizamos aqui, ele diz assim: fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, e coloca da penitência. Então, porta estreita significa penitência. Penitência significa conversão. É preciso converter-se de verdade. E se converte de verdade quando se tem uma vida de penitência. Primeiro, a oração. Pois quem reza se salva, quem não reza se condena. A oração. O exercício das virtudes cristãs inauguradas e vividas pelo Cristo neste mundo, a imitar a Cristo, a imitatio Christi, é a porta estreita, é associar a nossa vida à vida de Cristo, é configurar a nossa vida à vida de Cristo, é viver o que Cristo viveu, é fazer o que Cristo mandou, é cumprir o que Cristo ensinou. Isso significa a porta estreita. Obviamente que exige esforço nosso, mas é graça de Deus, porque a porta estreita também é o batismo, a porta que nos tornou filhos de Deus. Então é graça de Deus, para que ninguém se orgulhe, para que ninguém se fie em suas obras, tudo é obra, é graça de Deus. Outra passagem foi dito, vimos aqui em nossas homilias. Então, Senhor, quem pode se salvar? Perguntaram ao Senhor. O Senhor disse: aos homens isto é impossível, mas a Deus tudo é possível. Por outro lado, isto não é a canonização da assídia, da preguiça, da tibieza. Não. Temos que fazer o nosso esforço, pois foi dito, fazer todo o esforço, fazer penitência. Viver em estado de graça e se esforce para permanecer em estado de graça, amando a Deus e ao próximo. Porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Padre Matos diz assim: porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Não vão poder entrar.
vão querer entrar, aqui já estamos falando já de realidades pós-morte, vão querer entrar onde? Lá no céu, na glória eterna, não é? Vão querer entrar, mas, no entanto, não entraram pela porta estreita, não fizeram o esforço de ter uma vida estreita, de ter uma vida de penitência, não fizeram esforço nenhum, e agora querem entrar, mas não poderão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: não sei de onde sois. Por quê? Porque não fez todo o esforço, não deu o seu máximo para ser de Deus, para amar a Deus, amar nosso Senhor Jesus Cristo na terra. Aqui está o objetivo da vida: amar nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Porque não fez isso, porque não rejeitou o seu egoísmo, porque não rejeitou o seu orgulho, porque continuou ainda comendo e bebendo com o Senhor, mas de coração fechado, sem a conversão, sem a penitência genuína, conforme foi dito. Mas, Senhor, abre-nos a porta, porque comemos e bebemos diante de Ti, Tu ensinaste em nossas praças. Veja bem, comer e beber, intimidade, banquete, podemos transferir essa ideia para a Santa Missa. Estivemos a Santa Missa, comemos da carne do Senhor, bebemos do sangue do Senhor. Ouvimos o ensinamento do Senhor. Mas o Senhor dirá: não sei de onde sois, não os conheço. Por quê? Porque não viveu a fé, a esperança, a caridade, as virtudes mestras teologais. Em síntese, não amou a Deus de todo o coração, não se esforçou para ter uma vida agradável a Deus, mas se entregou aos vícios, às imoralidades, à devassidão deste mundo. Por isso que a conversão exige esforço, uma mudança de vida. Você tem que mudar de vida, não há outra escolha. Um aperfeiçoamento em direção a chegar à estatura de Cristo. É preciso praticar isso diariamente. E depois foi dito pelo Senhor: não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Afastai-vos de mim. É o inferno. O inferno é estar afastado de Deus. Noutras traduções diz apartado, separado de Deus. No momento em que o joio e o trigo foi separado, e o joio é lançado fora e queimado. E neste lugar haverá o quê? Choro e ranger de dentes. Foi para este lugar porque não se esforçou, não entrou pela porta estreita, não se converteu, não praticou a palavra de Deus, não amou a Deus, não praticou a justiça. Aqui foi dito na negativa, não é? Todos vós que praticais a injustiça. Padre Soares diz iniquidade. Praticou a iniquidade, foi o iníquo, o ímpio, o homem de coração duro, a mulher de coração dura, está com a sua vida cimentada nos pecados, nos vícios, nos erros, na mentira, na hipocrisia. Pratica a iniquidade. Vai então para o lugar que há choro e ranger de dentes. Orígenes não está certo.
a apocatástase final não vai ocorrer, pois Nosso Senhor diz outra coisa em seu ensinamento. O inferno existe e muitos vão para lá, infelizmente. Meus irmãos, minhas irmãs, vigiemos, oremos para não cair em tentação. Como diz São Paulo, quem está de pé, cuide para não cair. Quem está caído, procure a confissão. Procure um bom sacerdote e faça uma boa confissão. E em estado de graça, persevere na constância de Cristo e de seu ensinamento. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Dê o seu joinha para aumentar a relevância deste vídeo. Compartilhe com mais pessoas. Deus abençoe. Obrigado.